Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola bíblica de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder entrar em seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, aproveite esse momento e compartilhe este link em seus grupos de WhatsApp, de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã para aprendermos a palavra do Senhor. Queremos enviar uma saudação toda especial aos nossos irmãos da terceira idade, os irmãos que são fiéis, assíduos, não são fiéis telespectadores que estão todos os domingos pela manhã aqui ligadinhos na Rede Brasil, acompanhando e adorando a Deus no programa Escola Bíblica Dominical. Recebam aí um forte abraço do nosso pastor presidente, da irmã Judite. Abra os seus braços, recebam este abraço. Eita, que abraço bom e maravilhoso. Deus continue abençoando a você, meu irmão, minha irmã. É um prazer tê-los aqui conosco. Vocês são uma bênção de Deus para a vida do nosso pastor, do seu ministério, da Igreja do Senhor e, em especial, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos, neste momento, orar ao Senhor e pedir a Ele a sua bênção especial sobre nossa escola dominical nesta manhã. Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos neste momento e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esta rica oportunidade que nos concede de estarmos aqui nesta manhã, para juntos aprendermos a tua palavra. Queremos pedir uma bênção em favor de todos os teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação, que a tua boa mão de Deus continue estendida, Senhor, que nesta manhã, Senhor, que tu venha utilizar o teu filho como instrumento, Senhor, e ajuda o Senhor e fala através do teu filho aos nossos corações nesta manhã. Continua conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos cânticos. Vamos agora nos juntar em um grande e lindo coral e vamos convidar o presbítero irmão Jailson Aguiar. Ele irá neste momento conduzi-los em louvor a Deus, e não perca a oportunidade de estar neste momento adorando ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. A paz do Senhor para todos os queridos irmãos. Queremos agradecer primeiramente ao nosso querido Deus pela oportunidade e o privilégio de estarmos juntos, reunidos e unidos para louvar o seu nome. Também queremos agradecer ao escalado desta manhã. Muito obrigado também pela oportunidade. Vamos louvar ao Senhor com muita alegria, com os hinos sugeridos na nossa lição da Escola Dominical. Hino de número 499, a Santa Bíblia. Glória a Deus. Santa Bíblia para mim, és o meu tesouro, sim. Tu contens a lei de Deus e me mostras lindos céus. Tu me dizes quem eu sou, de onde vim, pra onde vou. Repreendes meu falar, me exortas sem cessar, alumias os meus pés e me guias pela fé para as fontes de amor do bendito Salvador.
a voz dos altos céus, do Espírito de Deus, que vigor a alma dá quando em aflição está. Me ensinas triunfar dentre os mortos do pecar. Por tua santa letra sei que com Cristo reinarei. Eu que tão indigno sou, por tua luz ao céu eu vou. Santa Bíblia para mim. Diga assim: és o meu tesouro, sim. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor é a nossa fonte de sabedoria. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, amados. Ainda, hino de número 505, são hinos alusivos à palavra de Deus, às palavras de Jesus. Anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador. Seus ditos um banquete são, banquete de amor. Qual o maná celestial, vigor me dão também. Me trazem sempre instrução do Mestre de Belém. As palavras do Senhor são palavras de vigor. Me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus são as palavras de Jesus, infundem-me valor, afastam do meu coração os males e a dor. A mansidão do Salvador me fazem conhecer o gozo divinal do céu, me trazem ao meu ser. As palavras do Senhor são palavras de vigor. Me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus em todo tempo, meu Jesus, palavras me dirá. Nas provas elas são meu bem, sua voz me alentará. Minha alma nelas tem a paz, quem pode me turbar? Jesus me dá real festim, me chama pra cear. As palavras do Senhor são palavras de vigor. Me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus em lugar não há nem haverá no mundo de horror, em que o perdido tenha paz, a não ser no Senhor. Pois as palavras que nos diz são fonte de poder para todo pobre pecador que humilhado crer. As palavras do Senhor são palavras
palavras de vigor me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus. Amém, aleluia. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 12, que tem como título O papel da pregação no culto. O nosso texto áureo está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que diz: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. A verdade prática nos diz que pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título o ministério da palavra e seu propósito. O segundo tópico tem como título o ministério da palavra e sua importância. E o terceiro tópico tem como título o ministério da palavra e sua fundamentação. A leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículos do 1 ao 5. Vamos, neste momento, proceder com a leitura bíblica oficial. E se você não tem uma Bíblia aí próximo de você, não tem problema. Nós já estamos colocando aí o texto em tela para que você possa nos acompanhar. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 nos diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento orar ao Senhor, agradecendo pela leitura de sua palavra e pedindo a direção do Espírito de Deus neste momento para o seu filho que irá ministrar a lição nesta manhã. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças pela leitura de tua palavra, Senhor, por termos acesso à tua palavra e termos a tua palavra em nossa língua. Queremos neste momento pedir uma bênção em favor do teu filho que irá ministrar a tua palavra, Senhor. O ilumina pelo teu Santo Espírito e fala aos nossos corações nesta manhã. Continua conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento convidar o auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Ele irá proceder agora com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a paz do Senhor e queremos nesse momento revelar nossa alegria, nossa satisfação de estarmos aqui, na casa de Deus, de estarmos na Escola Bíblica Dominical nessa manhã de domingo, para participar de mais uma lição. E querido irmão em Cristo Jesus, nós chegamos num momento muito bom do nosso culto, que é um momento também de adoração. Porque você já percebeu, um culto começa assim, louvores, leitura da palavra, e daqui a pouco vai ter a exposição da palavra de Deus, que com certeza o Santo Espírito de Deus, ele irá falar aos nossos corações. Mas também no culto tem um momento da oferta, momento do ofertório. E lembre de uma coisa, ofertar também é um ato de adoração a Deus. Dar o dízimo também é um ato de adoração a Deus. Então, se você, querido irmão em Cristo Jesus, se pode fazer esse trabalho, faça com amor, faça com coração voluntário, faça para Deus,
faça numa atitude de adoração e atitude de agradecimento. E eu quero ler um texto bíblico com você nessa manhã de domingo, um texto conhecido, lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 14 e o versículo 22. Um texto bíblico que fala sobre dízimos. E olhe que é bíblico. Diz assim a palavra de Deus: certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. É uma determinação bíblica no Antigo Testamento, é uma determinação do Novo Testamento. A Bíblia fala dos dízimos e fala da oferta como sendo uma prática, mas que seja uma prática de adoração, seja uma prática de agradecimento. Então, querido irmão, se você pode fazer esse trabalho, faça com muito amor, faça com muita dedicação. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, pensando em você, você que está em outro estado, você que está em outro país. Nós temos muitas pessoas que estão em outros países, que nesse momento participam da Escola Bíblica Dominical, mas que também quer ofertar. Então você pode fazer isso nessa manhã de domingo e vai aparecer agora na tela o Pix da igreja. Está aí o Pix, nada mais é do que o CNPJ da Assembleia de Deus. Eu vou repetir para você, ou melhor, eu vou ler para você: 10 632 404 1000 ao contrário, dígito de número 51. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Você nessa manhã pode dar seu dízimo, você nessa manhã pode dar sua oferta, você pode até pagar o seu voto, você pode contribuir também para o sistema de comunicação da igreja. Então, depende da natureza e do que o seu coração está disposto nesse momento a ofertar. Você está vendo as contas da igreja que está aparecendo aqui do meu lado. E eu quero convidá-lo nesse momento, depois disso tudo, da leitura da palavra de Deus, para nós realizarmos uma oração. Uma oração, em primeiro lugar, oração de agradecimento. Agradeça pela vida, agradeça pelo pão que chega na sua mesa, agradeça pelo seu trabalho. Ah, mas eu estou falando para pessoas que estão desempregadas. Agradeça, porque Deus está lhe dando a oportunidade de estar vivo. E vamos aproveitar nessa oração, colocar também em evidência, falar diante de Deus, aquela pessoa que está desempregado, que está precisando de uma porta de trabalho. Deus é o dono de todas as empresas e Ele pode abrir uma porta de trabalho para você e depois você está aqui também ofertando e contribuindo com a casa de Deus. Quero convidá-lo nessa manhã de domingo. Vamos orar, agradecendo e pedir para Jesus abrir porta de trabalho. Chegue diante de Deus com fé, com alegria, com satisfação. Deus pode fazer tudo. Oremos nesse momento. Pai eterno, Cristo amado, Senhor da glória, recebe, ó Pai, a nossa adoração, que nesse momento se faz representar através dos dízimos, através das ofertas. Teus servos que nesse momento estão contribuindo, que a Tua mão santa, a Tua mão poderosa, meu Deus, possa estar estendida sobre cada família. Recebe como um cheiro suave, como oferta de cheiro suave diante de Ti. Senhor, usa de misericórdia com esse chefe de família que está desempregado, com esse pai, com essa mãe, com esse filho que está desempregado, esse homem que está pedindo uma porta de trabalho. Estenda a Tua mão santa, da força, da graça, ajuda, abra as portas. Assim nós te pedimos, porque nós cremos que Tu podes fazer tudo e todas as coisas. Pai eterno, que a Tua mão poderosa esteja estendida no nome santo e poderoso de Jesus e recebe os nossos agradecimentos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão, você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação, participando da Escola Bíblica Dominical, participando desse culto que acontece na sua casa e vamos aproveitar o momento. O pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com um dos seus hinos. Amém, meus amados. Vamos louvar ao Senhor. Hino de número 559, Bíblia Sagrada, né? Este é um hino oficial da nossa harpa quando se trata deste tema da Palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bíblia Sagrada
És a palavra de Deus, és o mapa da jornada dos que seguem para o céu. És a carta enviada que o atalaia tem na mão. És as velas da jangada dos que levam salvação. Livro de amor, livro que nos dá prazer, do Salvador, do Espírito e do saber. Livro bendito, só em ti pode habitar a palavra de amor que dos lábios do Senhor saiu para em ti falar. Bíblia Sagrada, és o livro de fulgor, és a joia rejeitada pelo vituperador. És o livro para senda contra o horror da corrupção. És o livro que nos manda, fala desta salvação. Além do véu, estás livro do Senhor, livro do céu, que transforma o pecador. Livro sagrado, bem-aventurados são os que cantam o louvor que registras com amor pela nossa salvação. Bíblia Sagrada, és a luz do meu Brasil, és a lança e a espada deste povo varonil. És dos dedos o brilhante, és do jardim a linda flor, és a luz mais radiante que nos mostra o Salvador. Tu vens de Deus, tu vens de Deus, livro santo de Jesus, dos altos céus revelaste a nós a cruz. Livros que falam do poder do Salvador, livro que nos revelou como Deus a nós amou. Eis a voz do Redentor. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, chegou o momento especial de nossa escola bíblica dominical, o momento da exposição da lição, da 12ª lição, a penúltima lição de nosso trimestre. E é importante que você, professor, você, meu irmão, minha irmã, pegue lá o seu caderninho de anotações, pegue sua Bíblia, se tiver a sua revista. Se você não tiver revista, não tem problema, nós estaremos colocando o texto da revista em tela para que você possa seguir todo o roteiro de toda a exposição que será realizado nesta manhã. E tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, o auxiliar e professor irmão Givanil Dermani, e com ele já está a oportunidade. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa feliz, por essa rica oportunidade. Quero agradecer também ao nosso pastor presidente pela honra que ele nos concede de estar aqui e agradecer também ao pastor Ana Jackson, superintendente das escolas bíblicas dominicais. Para mim é uma honra poder dar a nossa parcela de colaboração neste programa da Escola Bíblica Dominical. Como é do conhecimento de todos, nós estamos estudando a penúltima lição do trimestre,
a lição de número 12, que tem por título O papel da pregação no culto. Nós lembramos, que na semana passada nós já tivemos a oportunidade de estudar, quando estudamos a lição de número 11, nós estudamos sobre o culto da igreja cristã. Nós vimos naquela ocasião que o culto é um serviço prestado a Deus, é aquele momento de louvor, momento de adoração. Nós vimos que o culto deve ser solene, o culto deve ser santo. Vimos também naquela ocasião sobre os objetivos, os propósitos do culto cristão e também estudamos sobre os elementos do culto cristão. Mas hoje, de forma mais específica, vamos estudar sobre o papel da pregação, a importância, a relevância da pregação no culto cristão. Nós vamos perceber que a pregação é muito mais do que um tempo dedicado no culto, é muito mais do que um elemento do culto cristão, mas a pregação é a principal forma, o principal meio, a principal maneira pela qual Deus fala conosco. Através da exposição da palavra é que vidas são alcançadas, é que os pecadores poderão crer em Cristo, receber Jesus como seu Salvador pessoal, e é através da pregação, da exposição da palavra que a igreja é edificada. A verdade prática da nossa lição diz: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. Nós já estudamos sobre isso, É a principal tarefa, a principal missão da igreja é pregar a palavra de Deus. E é por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, são transformadas e também são edificadas. Uma igreja que não prioriza o ensino, a pregação da palavra de Deus, é uma igreja fraca, não é uma igreja sadia. Para que a igreja seja forte, seja saudável, seja sadia espiritualmente, para que os pecadores sejam salvos, para que os cristãos sejam edificados, nós precisamos priorizar no culto cristão o momento da palavra de Deus. E eu diria que o momento é oportuno para nós lembrarmos isso, Nós louvamos a Deus porque nos nossos templos, nas nossas igrejas, nos nossos cultos, é dado um tempo prioritário à igreja, quer seja na escola bíblica dominical, quer seja no culto de doutrina, quer seja no culto de pregação. Há um tempo que é dedicado ao ensino, à pregação da palavra de Deus. E por isso nós fazemos parte de uma igreja cristã, uma igreja sadia, por conta da prioridade que damos ao ensino e à pregação da palavra de Deus. No primeiro ponto da nossa lição, no primeiro tópico, nós vamos perceber que o autor vai falar sobre o ministério da palavra e seu propósito. Qual é o principal propósito da pregação da palavra? Primeiro, é a pregação como uma proclamação, é a pregação do evangelho, é a forma pela qual nós vamos transmitir a mensagem do evangelho aos perdidos, aos pecadores. Nós vamos perceber, quando lemos a Bíblia Sagrada, que João Batista, ele pregava a palavra de Deus, Capítulo 3 do Evangelho escrito por Mateus, no versículo 1, diz assim: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, João Batista estava não só batizando, mas ele também estava pregando, naquele momento em que ele ia transmitir a mensagem da palavra de Deus. O Senhor Jesus dedicou grande parte do seu ministério à pregação e ao ensino da palavra, Às vezes conversando com os 12, às vezes pregando e ensinando para multidões, mas a verdade é que Jesus sempre priorizava o ensino. Nós vamos perceber, por exemplo, em Mateus capítulo 4, versículo 23, que diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Há um texto também muito semelhante a este, que está em Mateus capítulo 9, versículo de número 35, que diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias,
ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ainda no evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo de número 4, quando Jesus está lá na sinagoga de Nazaré, onde fora lhe dado o rolo do livro do profeta Isaías. E Jesus achou o lugar em que havia uma profecia acerca dele, acerca do seu ministério. E ele leu aquela profecia naquela ocasião. Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 17, diz assim: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então nós vamos perceber claramente que João Batista, que Jesus priorizava a palavra de Deus, priorizava o ensino, priorizava a pregação. É claro que alguém pode se converter a Cristo através da mensagem de um cântico, de um hino, de um louvor a Deus. Alguém pode se converter a Cristo através de uma experiência sobrenatural, um sonho, uma visão, não é assim? É claro, mas a principal forma, maneira em que as pessoas recebem a Jesus como seu Salvador é através da exposição da palavra de Deus, é através da pregação, é através das Sagradas Escrituras. Isso me faz lembrar um texto que está lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 13, onde o apóstolo Paulo diz assim: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele diz assim: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Paulo diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu tenho uma certeza disso, né? Que através da pregação, da proclamação, da mensagem do Evangelho, que vidas serão salvas, que vidas serão alcançadas. E por isso nós, como membros do corpo de Cristo, não podemos deixar de priorizar a pregação, a proclamação do Evangelho no culto cristão. No segundo tópico da lição, ele vai falar aqui sobre o caso emblemático de Lídia, né? Todos nós conhecemos quando Paulo estava na sua segunda viagem missionária, né? Capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 13, Paulo diz assim, Lucas diz assim: No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo, o Senhor abriu o coração de Lídia enquanto Paulo pregava. É a ação do Espírito Santo, né? Convencendo, iluminando, esclarecendo, abrindo a mente. À medida que nós pregamos a palavra, o Espírito Santo está trabalhando nas vidas, nas mentes, nos corações. E que coisa interessante, o versículo 15 diz: depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali,
e nos constrangeu a isso. Não só Lídia, a vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, mas a sua família, ela creu na mensagem do Evangelho. Quando Paulo pregou a palavra, ela e a sua família creu e foram batizados. Nós poderíamos citar muitos outros exemplos de pregações, né? Através da pregação do Evangelho na igreja primitiva, quantas pessoas foram salvas, quantas pessoas se converteram através da pregação da palavra. Por exemplo, no capítulo 4, versículo 4 de Atos, diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Então, eles ouviram a palavra, creram, se converteram ao Senhor. No capítulo de número 13 e o versículo 48 também do livro dos Atos diz assim: e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. No capítulo 17, versículo 4, versículos 12 e versículo de número 34 também traz referências acerca das conversões na igreja primitiva, nas viagens missionárias de Paulo. Quando Paulo estava pregando o evangelho, as multidões criam e se convertiam. Por exemplo, em Atos capítulo 17, versículo 4 diz: e alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. No versículo 12 diz: de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da cidade nobre, e não poucos varões. E no versículo 34 diz: todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Então nós podemos dizer que um dos principais propósitos, um dos principais objetivos da pregação do culto cristão é a conversão de almas, é a conversão dos pecadores, assim, principalmente nos cultos evangelísticos, nos cultos de louvor e adoração a Deus, é dedicado aquele tempo para a palavra, com o objetivo de fazer com que os pecadores possam ouvir a mensagem do evangelho, possam se arrepender dos seus pecados, possam se converter dos seus maus caminhos e receber Jesus como seu Salvador pessoal. Mas é bom nós lembrarmos que este não é o único objetivo da pregação, da exposição da palavra no culto cristão. A pregação, a exposição, a explanação da palavra no culto cristão não é apenas para proclamar o evangelho aos pecadores, mas também para instruir, para ensinar, para edificar a igreja, para que a igreja seja edificada. Percebeu que nós lemos Mateus capítulo 4, versículo 23, que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino, curando as enfermidades e ensinando a palavra, não é assim? Então Jesus pregava e também ensinava. Então nós podemos perceber aqui no terceiro subtópico do primeiro tópico, que diz que a pregação como instrução. Então, através da exposição, da explanação, do ensino da palavra de Deus, que a igreja é edificada. Perceba, por exemplo, que Jesus, em Mateus capítulo 28, versículo 19, que é um texto bem conhecido, que nós já tivemos a oportunidade de estudar em lições anteriores, quando o Senhor Jesus diz aos seus discípulos, São Mateus capítulo 28, versículo 19, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então perceba que o objetivo da palavra não é apenas a pregação e a conversão dos pecadores, mas também a edificação da igreja, para que a igreja, os crentes, sejam edificados, possam crescer espiritualmente, possam crescer sadios,
é preciso que haja exposição, ensino da palavra de Deus, não é assim? Quer seja na escola bíblica dominical, quer seja no culto de doutrina, quer seja nos estudos bíblicos, é uma oportunidade para nós crescermos, para nós sermos edificados através do ensino da palavra de Deus. Em Atos capítulo 11, esse texto tão conhecido a partir do versículo 19, quando o evangelho chegou em Antioquia, quando a igreja estava sendo perseguida e o evangelho chega lá em Antioquia e chegou a notícia lá para os apóstolos que o evangelho havia sido pregado aos gregos, o evangelho havia sido pregado aos gentios, e os apóstolos enviaram Barnabé. E Barnabé, quando chegou em Antioquia, que viu aqueles crentes, aqueles novos convertidos, fervorosos, alegres, ele alegrou-se. Ele exortou a eles para que eles permanecessem firmes no Senhor. Mas perceba, ele sentiu a necessidade de fazer um trabalho ali do discipulado, de ensinar a palavra de Deus. Glória a Deus. E o que foi que Barnabé fez? Ele foi buscar Saulo. Capítulo de número 11, versículo 25 do livro de Atos diz: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. Glória a Deus. E achando-o, o conduziu para Antioquia. É como se ele chegasse a Saulo: olha, o evangelho está se expandindo através da perseguição que sucedeu por causa de Estevão. Aí o povo de Jerusalém, a igreja de Jerusalém foi dispersa, mas por onde eles estão passando, estão pregando, e o evangelho chegou em Antioquia, e eu fui lá, encontrei um número de crentes salvos ali, e eu os exortei a permanecer no Senhor. Mas Paulo, eles precisam crescer espiritualmente, eles precisam ser edificados. Vamos lá, Paulo. E assim Paulo vai com Barnabé para a igreja de Antioquia, e no versículo 26 diz assim: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Olha que coisa interessante, eles já eram crentes, eles já eram salvos, eles já haviam se convertido, mas precisavam crescer no conhecimento, eles precisavam do ensino da palavra de Deus. Aí Lucas diz: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então nós vamos perceber que os apóstolos, eles deram continuidade àquilo que haviam aprendido com Jesus, né? Porque Jesus ensinava, ele disse aos apóstolos, aos discípulos, que também deveriam ensinar, e assim os apóstolos deram continuidade a esse trabalho tão maravilhoso que é o ensino da palavra de Deus. Em Atos capítulo 15, versículo 35, diz assim: e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eles estavam lá pregando e ensinando a palavra do Senhor. Em Atos capítulo de número 18 e o versículo 11 diz assim: e ficou ali em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. E é interessante que o último versículo do livro de Atos fala também sobre o ministério do ensino. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 30 e 31, diz assim: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum, né? Queridos irmãos, Deus nos deu esse privilégio, essa oportunidade de sermos seus cooperadores, não é assim? Como disse Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, Paulo diz: nós somos cooperadores de Deus. E como é que Deus promove o crescimento e a edificação da sua igreja? É através do ensino da palavra. Olha que coisa maravilhosa, esse ensino que nas páginas do Novo Testamento começou com Jesus,
depois foi dado sequência, continuidade através dos apóstolos, e agora somos nós que temos essa incumbência, essa responsabilidade, essa missão de ensinar a palavra de Deus. E quando nós estamos ensinando, enquanto nós ensinamos a verdadeira, a genuína palavra de Deus, a igreja do Senhor, ela é fortalecida, ela é edificada, ela cresce espiritualmente, os cristãos amadurecem na fé e assim podem ser autênticos seguidores de Cristo. Que Deus levante nessa geração muitos pregadores da palavra, muitos professores da palavra, muitos ensinadores da palavra, para nós jamais esquecermos dessa tão importante tarefa que é a pregação e o ensino da palavra de Deus. No segundo tópico da nossa lição, ele vai falar que o ministério da palavra e sua importância. Ele vai falar sobre a edificação da igreja. A igreja é comparada com um prédio, a igreja é comparada a um edifício, e é através do ensino da poderosa palavra de Deus que a igreja é edificada. Como já dissemos, a igreja só poderá ser forte, sadia, se priorizarmos o ensino e a pregação da palavra de Deus. É lamentável dizer isso, que em muitos púlpitos que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos, a palavra de Deus já está deixando de lado, Muitos cultos se prioriza apenas os louvores, e não estou com isso querendo desmerecer o louvor. É claro que o louvor tem a sua importância no culto, é claro que a adoração a Deus também é uma parte essencial no culto, mas os louvores não podem substituir a palavra. E também aqueles púlpitos onde as pessoas até abrem a Bíblia, mas estão transmitindo uma mensagem mais de autoajuda, estão transmitindo uma palavra de uma forma falsificada, adulterando o texto bíblico ao seu bel prazer. Mas nós precisamos priorizar o ensino da palavra de Deus para que os cristãos sejam edificados. Então esse é o desejo de Deus, que a igreja cresça, amadureça na fé, seja edificada. E para isso é necessário que haja pregadores, ensinadores da palavra, mas por outro lado deve haver o interesse pessoal, o desejo de aprender, o desejo de crescer espiritualmente, porque existem dois aspectos que nós queremos observar. Às vezes faltam ensinadores, não é assim? Às vezes faltam pregadores em alguns púlpitos, algumas igrejas que já não pregam a genuína palavra de Deus. Mas por outro lado, há também aqueles crentes que não têm interesse pela palavra. Por exemplo, o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 5, a partir do versículo 10, ele diz assim, falando acerca de Cristo, ele diz, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele diz, do qual temos muito que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Esse é outro problema, não é assim? Quando a pessoa é negligente, quando não quer ouvir, quando não se interessa pela palavra de Deus. Então, para que a igreja seja edificada, possa crescer forte e sadia, é preciso que haja ensinadores, pregadores, doutrinadores, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que possam pregar e ensinar a palavra de Deus com ousadia. Mas é preciso que do outro lado haja o interesse de receber a mensagem, de conhecer a Bíblia, de se aprofundar nas Escrituras Sagradas. Porque o crescimento, a edificação vem quando há o ensino, quando existem pessoas capacitadas por Deus para pregar e ensinar a palavra, mas também, por outro lado, pessoas interessadas em receber o alimento espiritual, o ensino das Escrituras. E o que era que estava ocorrendo com muitos cristãos nos tempos primitivos? Eles estavam negligenciando. O escritor aos Hebreus diz assim, olha, devendo já ser mestres pelo tempo, vocês já deveriam estar ensinando, vocês já deveriam ser mestres. Ele diz, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais
que necessitais de leite e não de sólido mantimento, né? Ou alimento. O escritor está dizendo assim: eu queria dar para vocês uma comida mais forte, eu queria dar para vocês uma comida mais sólida, mas vocês se tornaram negligentes. Eu preciso dar o leite, porque vocês não cresceram, não amadureceram. Ele diz: porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, o que é que nós aprendemos? Que é preciso que haja pessoas sábias, capacitadas por Deus, cheias do Espírito Santo, para ensinar com ousadia a palavra, como fizeram os apóstolos, como fizeram os discípulos de Cristo, como fizeram os primeiros missionários, que à medida que eles iam anunciando a palavra, pregando, ensinando a palavra, a igreja crescia, se fortalecia e era edificada. Mas é preciso também que haja o interesse pessoal, o apetite pela palavra, o desejo de ouvir a palavra de Deus, o desejo de crescer, o desejo de ser edificado, para que o crente possa crescer sadio. Nós vamos perceber aqui também que é através do ensino que haverá a formação de valores. Você sabe disso, nós estamos vivendo em uma sociedade caracterizada pela inversão dos valores. Porque aquilo que é certo, aquilo que é correto, está sendo visto, pregado e ensinado por essa sociedade como uma coisa errada, errônea, equivocada. E aquilo que é errado, que é condenado pela Bíblia, está sendo elogiado e aplaudido por essa sociedade. Nós vivemos numa sociedade de uma inversão de valores, onde os valores da palavra de Deus, os preceitos, os princípios, os mandamentos estão sendo desprezados, menosprezados, ridicularizados por essa sociedade, enquanto que os pecados que a Bíblia condena e reprova estão sendo elogiados por essa sociedade. Mas é através do ensino da palavra de Deus que nós vamos formando os valores. Perceba isso até nas crianças. Uma criança que é levada pelos pais, né, à escola bíblica dominical, ao círculo de oração infantil, logo cedo, essa criança aprende sobre os valores. Ela aprende que mentir é pecado. Ela aprende sobre honestidade. Ela aprende sobre honrar os pais. Ela aprende sobre respeitar os mais velhos. Elas vão crescendo sadias. Perceba que uma criança que é levada à escola dominical, ao círculo de oração infantil, ao culto infantil, através da exposição da palavra, através do ensino das Sagradas Escrituras, elas crescem de forma sadia no sentido espiritual. Então é através do ensino, é através da exposição da palavra de Deus que os valores cristãos, eles serão ensinados, serão obedecidos por pessoas que tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Após o encontro com Cristo, né, nós vamos aprendendo os novos valores que às vezes outrora, né, nós não praticávamos, nós não cumpríamos, nós não obedecíamos. Como diz Paulo lá na carta aos Efésios, capítulo de número 2, né, falando daquele tempo que nós não conhecíamos a Cristo. O que é que o apóstolo Paulo diz? Que no outro tempo nós andávamos, não é assim? No capítulo de número 2, versículo 2 da carta aos Efésios, em outro tempo nós andávamos como? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais também em outro tempo nós andávamos no desejo da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Isso era outrora, antes de termos o encontro com Cristo, antes de receber Jesus como nosso Salvador pessoal. Mas agora que nós somos cristãos, que nós somos evangélicos, que nós somos seguidores de Cristo, discípulos de Jesus, aí nós vamos aprendendo os valores
Os valores são ensinados através da palavra. E nessa mesma carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 25, Paulo diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Olha aí, os valores, os princípios da palavra de Deus que são ensinados. No versículo de número 28, ele diz: aquele que furtava, não furte mais. No versículo 29, Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. No versículo 30, ele diz: não entristeçais o Espírito de Deus. No versículo 31, Paulo diz: toda amargura e ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tirados entre vós. Aí no versículo 32, Paulo diz: antes, sede uns para com os outros benignos. Olha aí, os princípios, os valores cristãos. Deixem a mentira, deixem as coisas desonestas, deixem a gritaria, a ira, as pelejas, as dissensões, mas sejam misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Então, além do ensino da palavra de Deus promover a edificação, o crescimento espiritual, ele vai também transmitir os valores da palavra de Deus, os princípios que estão na palavra de Deus, e assim nós vamos deixando o velho homem, não é, com os velhos costumes e nos tornando verdadeiros discípulos de Cristo. Como diz segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo, e aí nós vamos viver em novidade de vida. Mas, ainda no segundo tópico, o autor vai falar resistindo diante de uma cultura sem Deus. Esse é o mundo que nós vivemos. Essa sociedade que nós vivemos cada vez mais distante de Deus. O criacionismo bíblico está sendo substituído pela teoria da evolução. O ateísmo, o ceticismo, a incredulidade cresce de forma assustadora. As pessoas se orgulham em dizer eu sou ateu, ou dizer que é gnóstico ou agnóstico. As pessoas dizem até com alegria que são céticos, que são materialistas. E como é que nós cristãos vamos viver neste mundo? Vamos cumprir nosso papel, a nossa missão, a nossa responsabilidade. Falar de Deus, falar de Cristo, falar da palavra de Deus. Para quê? Para que essas pessoas sejam salvas. É através da exposição da palavra que eles podem passar a crer. Não é isso que Paulo diz na carta aos Romanos? No capítulo de número 10 e o versículo de número 17? Não é isso que Paulo diz? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Como é que os incrédulos, os céticos, os ateus poderão ser salvos? Através da exposição da palavra de Deus. Essa palavra é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Então não devemos estar temendo os ensinos antibíblicos, anticristãos, materialistas que estão sendo propagados. Nós vamos continuar pregando esta palavra, levando a genuína e poderosa palavra de Deus para que vidas possam ser salvas, para que vidas sejam transformadas através da pregação e da exposição da palavra de Deus. Finalmente, o terceiro tópico da nossa lição, ele vai dizer assim: o ministério da palavra e a sua fundamentação. Em que deve estar fundamentada o ministério da palavra, a pregação, o ensino das Escrituras? Primeiro, deve ser cristocêntrico. O ministério da palavra deve ser cristocêntrico. Professor, e o que significa isso? Ele não deve ser antropocêntrico. Não é o homem que está no centro, mas sim Cristo. É uma mensagem cristocêntrica. O que é uma mensagem cristocêntrica? Cristo é o centro das atenções, Ele que está no centro da palavra de Deus. Ele é o tema central da Bíblia Sagrada. Ele é o personagem principal das Sagradas Escrituras e deve ser a nossa pregação, a nossa mensagem deve ter Cristo como o centro das atenções. É Ele
que morreu por nós, foi Ele que morreu por nós, que deu a vida por nós, foi Ele que nos salvou, e nós devemos transmitir a palavra de uma forma bíblica e cristocêntrica, como fez Filipe lá na cidade de Samaria. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 5, diz assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Ele não foi com outro propósito, com outro objetivo, senão pregar a Cristo. Paulo diz assim na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, e o versículo de número 18, Paulo diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, o objetivo de Paulo falar da cruz era falar de Cristo, né? No capítulo 2, versículo 1 da primeira carta aos Coríntios, ele diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Quando nós lemos nas páginas do Novo Testamento as pregações dos apóstolos, nós vamos perceber que a ênfase estava exatamente na pessoa de Cristo. O apóstolo Pedro, por exemplo, lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles discípulos e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, aqueles judeus que estavam dispersos e haviam ido para Jerusalém por conta da festa da Páscoa, pensou que aqueles homens estavam embriagados. E aí Pedro se colocou em pé e disse assim: estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E Pedro vai dizer que o derramamento do Espírito Santo era o cumprimento da profecia de Joel. Mas depois que ele explica isso, ele vai falar sobre Cristo. A mensagem de Pedro está baseada em Cristo. Observe no capítulo 2, versículo 22 de Atos, ele diz: varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios, sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, ao qual Deus o ressuscitou. Que coisa maravilhosa! Em poucas palavras, Pedro vai falar aqui sobre os milagres de Cristo, vai falar sobre a morte de Cristo e vai falar sobre a ressurreição de Cristo. Ou seja, o tema central da pregação de Pedro é uma mensagem cristocêntrica. No capítulo 4, versículo de número 10, depois da cura daquele coxo lá na porta do templo chamada Formosa, Pedro e João foram responder diante do Sinédrio, porque eles foram interrogados acerca daquele milagre. Com que poder ou com que autoridade vocês fizeram esse milagre? Capítulo 4, versículo 10 de Atos, Pedro vai dizer assim: seja notório, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que é em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus o ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estes estão diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, a ênfase de Pedro era na doutrina cristológica, falando de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, da ressurreição de Cristo, da morte e ressurreição. Nós vamos ver ainda lá no livro de Atos, no capítulo de número 18,
o versículo 28, outro exemplo de uma mensagem cristocêntrica, é a mensagem de Apolo, aquele grande pregador do Novo Testamento, onde Lucas diz que ele era um varão eloquente, era poderoso nas Escrituras, era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. No versículo de número 28, Lucas diz: porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Nós não podemos deixar de pregar a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, o que Ele fez por nós, né? Então a mensagem, ela deve ser cristocêntrica. Cristo está no centro das atenções. E a Bíblia está repleta, né, de textos que falam sobre Cristo, sobre o nascimento de Cristo, sobre o ministério de Cristo, sobre a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e sobre o que Ele continua fazendo em nosso meio. E para concluir, a mensagem deve ser bíblica. E eu aproveito aqui para trazer um conselho, com muito temor e tremor, mas eu trago aqui um conselho àqueles que são pregadores da palavra. Hoje, pela graça de Deus, nós temos muitos materiais de pesquisa, glória a Deus por isso. Nós temos diversas bíblias de estudos, dicionários, comentários bíblicos, muitas obras teológicas, mas eu gostaria de dizer que o objetivo dessas bíblias, desses comentários bíblicos, desses tratados teológicos, não é substituir a Bíblia. Pelo contrário, é nos ajudar a compreender a Bíblia, porque a mensagem deve ser bíblica. Nós temos em nossas mãos uma fonte inesgotável de sabedoria. Precisamos continuar pregando e ensinando esta palavra. Não devemos nos moldar a esta sociedade atual, onde em muitos púlpitos só se prega mais uma mensagem de autoajuda, uma mensagem que fala de prosperidade, uma mensagem que fala apenas de como alcançar a prosperidade financeira, enquanto que os valores, os princípios e os temas bíblicos são deixados de lado, são desprezados. Nós precisamos continuar pregando sobre a fé em Cristo, sobre o arrependimento, sobre a conversão, sobre uma nova vida em Cristo, sobre um novo nascimento. Nós precisamos continuar pregando sobre o futuro por vir, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a nossa eterna morada com Deus dos céus. Eis o grande desafio para os pregadores da atualidade: não pregar o que as pessoas querem ouvir, não é assim? Não pregar aquela mensagem que massageia o ego, ou aquela mensagem de autoajuda, mas pregar a poderosa, a genuína palavra de Deus. É lamentável dizer isso, e eu digo com pesar no meu coração, que muitos pregadores, né, principalmente aqueles midiáticos, estão mais preocupados com likes, com visualizações, com a sua popularidade, do que mesmo em transmitir a poderosa palavra de Deus. Mas que Deus nos ajude para que nós possamos pregar a mensagem como os apóstolos pregaram, que falaram de fé, de arrependimento, de conversão, falaram acerca de Cristo, falaram acerca da cruz de Cristo, falaram acerca do porvir. Que Deus nos ajude. Queridos irmãos, mais do que nunca precisamos priorizar este tempo tão sublime, tão importante, tão necessário no culto cristão, que é o momento da palavra. E é uma responsabilidade não só de quem prega e ensina, mas de cada um de nós, de estarmos atentos, ouvindo o que Deus falará conosco através da exposição da sua palavra. Que não sejamos negligentes como aqueles cristãos em que o escritor aos Hebreus mencionou, aqueles cristãos dispersos que às vezes foram negligentes em ouvir a palavra, mas que possamos estar atentos, né? Prestando atenção naquela mensagem, naquela pregação, naquele ensino, para que nós sejamos edificados. Que o Senhor Jesus continue abençoando o seu povo,
abençoando a sua igreja. Eu agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Queridos irmãos e amigos, que bênção de Deus, a exposição da sua palavra nesta manhã, onde aprendemos a centralidade das Escrituras no culto cristão. Vamos, neste momento, agradecer ao Senhor por esta lição tão maravilhosa que aprendemos aqui e lembrando aos irmãos que na próxima semana estaremos concluindo aqui o nosso trimestre para a honra e a glória do nome de Jesus. Esteja conosco, próxima semana, neste mesmo horário, aprendendo a palavra do Senhor em nossa escola bíblica dominical. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças por tudo quanto nos concedeste nesta manhã. Queremos pedir uma bênção em favor de todos os teus filhos que foram alcançados através desta programação. Continua estendendo as tuas mãos, Senhor, sobre o nosso pastor presidente, pastor Ailton, evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um de nós. Nos ajuda, fica conosco, abençoe, Senhor, toda a programação que se segue, ó Deus, que seja um instrumento de bênçãos para a edificação do teu povo. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.